Josué capítulo 7, mais à frente na mensagem eu vou contextualizar todo o texto. Vamos juntos? Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Vamos orar mais uma vez? Peça para Deus falar ao seu coração. Não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas que o Espírito Santo trabalhe em sua vida em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque tua palavra rica, preciosa, é lida e será explicada. Teu Espírito Santo possa nesta manhã trabalhar em nossos corações, produzindo um quebrantamento, arrependimento, transformação, aplicação das verdades espirituais para uma vida prática, santa e agradável ao Senhor. Abençoe teu povo. Seja uma manhã de graça, uma manhã de salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma igreja congregada chamada para a santidade. Chamada para a santidade. Nosso tema nesta manhã. Santificar significa tornar sagrado, separado, consagrado, dedicado exclusivamente ao seu possuidor, ao Senhor. O interessante é que a Bíblia de Gênesis, ao Apocalipse, nos chama para sermos um povo separado ao Senhor, um povo consagrado ao Senhor, para sermos santos, para santificar nossas vidas, para santificar as nossas famílias, para santificar as nossas posses, nossos bens, os nossos talentos, dons, as nossas mãos, os nossos pés, mentes e corações ao Senhor. Somos convocados de Gênesis a Apocalipse a nos dedicar exclusivamente a Deus, a separarmos-nos do mundo. E a oração de Jesus é: rogo-vos não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Em outras palavras, eu não oro para tirar vocês do mundo, eu oro para que o mundo saia de vocês. Somos chamados então a dedicarmos tudo o que temos e somos a Deus. Josué já tinha desafiado o povo de Israel a se separarem para o Senhor, logo na entrada da terra. Josué 3,5 diz: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. Mas quando Deus constituiu a nação de Israel, lá no capítulo 19 do Êxodo, além de fazer do povo um reino de sacerdotes, diz que Deus estava fazendo da nação de Israel o seu povo exclusivo, e diz que um povo santo, um sacerdócio santo, um povo separado. Versículo 10 a 15 diz, Êxodo 19: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e sejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai.
Marcarás em redor os limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, lavaram as suas vestes e disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos achegueis à mulher. Este era um ato de santificação. Esse ato fala do princípio que Deus não opera poderosamente em favor do seu povo, sem que este antes se consagre, sem que este se prepare para ter um relacionamento harmônico com o Deus Santo. O impuro não pode entrar na presença do Deus Santo. E antes de pedirmos que Deus opere sinais, prodígios, maravilhas no nosso meio, devemos verificar se o nosso coração é puro, se os nossos desejos estão alinhados, se estão sob orientação e aprovação do Santo Espírito de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado, lá em Atos, capítulo 2, há uma resposta dos corações. Quando a palavra de Deus é proclamada através do apóstolo Pedro, há uma resposta. E a resposta à palavra é uma mudança de vida. Lá no versículo 38 do capítulo 2, diz o seguinte: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que resposta era essa? Porque o povo ouviu a palavra de Deus e perguntou: o que é que nós vamos fazer agora? O que é que nós vamos fazer diante daquilo que ouvimos, da palavra que recebemos? E Pedro traz uma pronta resposta: olha, precisa acontecer arrependimento, precisa acontecer purificação. Vocês precisam tornar-se alvos como a neve para serem salvos. No capítulo 3, verso 26, um testemunho que diz o seguinte: olha, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Essa é a chamada. Um povo que, ainda que esteja no mundo, ele não coopera com o sistema. Ele vive uma vida diferenciada. A palavra de Deus em Lucas também, no capítulo 1, tem bastante texto hoje, meus irmãos. Se quiser anotando, pode ir anotando. Em Lucas capítulo 1, verso 7,4 e 7,5, sirvamos a Deus em santidade. É o que nos chama a palavra, o cântico de Zacarias, pai de João Batista. Diz assim: de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida, a fim de servirmos a Deus em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. Se você abrir a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Ele nos escolheu em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Para quê? Qual a finalidade de sermos eleitos, escolhidos, predestinados, amados por Deus, salvos em Cristo Jesus? Para sermos santos e irrepreensíveis. Essa é a nossa vocação, nós somos chamados para isso. Quando eu digo chamado, você imagina um imã te puxando, te atraindo para uma vida diferente, tirando do lamaçal do pecado, tirando do mundo, ou melhor, tirando o mundo de você. Todo filho de Deus deve então visar ter essa vida de santidade, de justiça no meio desse mundo mau, essa vida santa na presença do Deus Todo-Poderoso. O sumo propósito da nossa salvação, da nossa redenção, é sermos então libertos do domínio do pecado, domínio de Satanás, né? E sermos santificados pela fé em Cristo Jesus. Quando nós pensamos em alguém salvo em Cristo, nós pensamos em alguém que foi resgatado, que foi tirado de um estado de podridão, de pecado, de prostituição, de morte, de iniquidade.
Nós não podemos pensar em alguém que é de salvo, vivendo nesta vida. Isso é incoerente com o chamado de Deus. Não bate as coisas. Não dá para conhecer alguém salvo que continua vivendo a velha vida, que continua na podridão do pecado. E olha o que Lucas registrou para nós lá em Atos 26, 17 e 18. Inclusive a tônica do apóstolo Paulo, quando ele defende seu ministério perante o rei Agripa, dizendo: eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, os quais eu os envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então a santificação aqui é o aspecto moral da transformação de cada um de nós à imagem de Cristo. E essa santificação começa na conversão, no arrependimento, quando a nossa mente, é transformada, acontece uma metanoia, nós mudamos. E a disposição nossa agora é fazer com que o corpo, que as emoções e que as vontades sigam agora essa decisão que aconteceu, de mudar. Não é mudar de lugar. Tem muita gente que fazia parte do catolicismo romano, mudou para o protestantismo, mas não mudou de vida, continua perdido. Tem gente que mudou de igreja, mudou de teologia, mas não mudou de vida. Esse é o perigo da falsa conversão, do não nascer de novo, não passar por um processo de transformação de vida. É por isso que nós vemos esse evangelicalismo podre no Brasil. Aumenta o número de igrejas e piora o nível das pessoas. Tem alguma coisa errada nisso. Não está errado no Evangelho, não está errado em Jesus, não está errado no plano da salvação. Está errado no aspecto da santificação. O sujeito acha que ele pode entrar para o protestantismo sem santificar a sua vida, sem viver uma vida diferente. Inclusive ele tem uma dificuldade imensa de ser confrontado no seu pecado. Uma das marcas singulares, essenciais da igreja é a disciplina. É a disciplina, correta disciplina. Isso significa que a liderança da igreja, ela tem que usar um prumo do céu para balizar a vida dos crentes. É obrigação dos líderes da igreja vigiar o fórum externo dos crentes. O que falam, o que fazem, onde estão indo, o que estão fazendo. Nós não temos como avaliar o que você está pensando, o que você está sentindo. Isso só Deus pode, isso é o fórum íntimo. O restante é papel dos líderes. E se alguém está fora desta conduta, é papel dos líderes aplicar a obra da santificação através da disciplina. Corrigir. Porque o líder que não fizer isso, ele também é conivente com o pecado. E agora não é mais uma, são 2, 3, 10 pecando. E se este não é corrigido, contamina toda a massa, ou seja, a igreja se torna uma congregação congregada em pecado. A morte entrando, matando, assolando a igreja, e a igreja não reage. Ela não se purifica. Então, essa obra da santificação começou na nossa conversão. E ela produz modificações na nossa natureza essencial, o nosso ser moral. E vai refletir em todos os nossos relacionamentos. Nosso relacionamento conosco, com a criação, com as criaturas e com o eterno. Em tudo. Esse processo também de santificação, ele vai prosseguir por toda a vida. Até já no reino celestial, quando nós ficaremos de fato livres, definitivamente, da presença do pecado. Aquele que não tinha a Cristo, quando recebe a Cristo por graça,
é tirado de um estado de escravidão. Isso significa que aquele que não podia não pecar, ou seja, a prática do pecado era a sua natureza, ele era filho da ira, ele estava morto em delitos e pecados, ele era incapaz de entender a lei de Deus, de buscar a Deus, de amar a Deus, de odiar o pecado. Aquele que recebeu por graça a obra da salvação, agora ele tem um poder nele, o Espírito Santo, que o convence do pecado, da justiça e do juízo, que o faz possível resistir ao pecado, vencer o pecado. Então, meu irmão, você não pode se desculpar dizendo que a carne é fraca. Você está pecando outra vez. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você recebeu a Cristo, maior graça foi te dada para você vencer o pecado, para você vencer a vida de fragilidade. É por isso que Deus nos chama, em Cristo Jesus, de santos, de amados. Santos não porque recebemos uma essência natural, não, é porque foi aplicada uma obra santificadora em nossas vidas. Primeira obra definitiva, que é da justificação, que tira toda imputação de pecado e imputa a graça sobre nós. E aí nós somos santos por obra declaratória. Deus declarou em Cristo Jesus que você é santo. Mas segundo, é porque agora o Espírito Santo, cooperando com a palavra e com a responsabilidade de cada crente, opera a santificação dia a dia, até esse dia. Então, santos aqui é a palavra hagios, é tudo que é consagrado a Deus, naturalmente deve ser então hagios, santos, apto para o seu serviço. A ideia de santo é aquilo que pode ser colocado diante de Deus como culto. Deus só recebe hagios, só aquilo que é santo, só aquilo que é puro. Daí a ideia de pureza, de santidade, né? E essa palavra é empregada para indicar, primeiro, a santidade infinita de Deus. Só Deus é hagios. Por isso os serafins lá de Isaías, capítulo 6, declararam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías dizia assim: pecador, nós somos todos pecadores, eu moro no meio dos pecadores, e meus olhos viu o santo, vou ser fulminado. Santo. Fala da santidade dos anjos, dos seres celestiais. E qual é a nossa glória neste mundo? Qual que deve ser a bandeira do crente? Vamos dizer assim, o orgulho da graça. Paulo vai dizer para nós, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A nossa glória é vivermos em santidade. Diz assim: porque a nossa glória é esta. 2 pontos. O testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Qual que é a nossa glória? É ter vivido aqui, vivido para a glória de Deus. Vivido uma vida diferente. Desses que Deus não faz assim, não generaliza. Deus faz assim: observaste o meu servo Jó? Ou seja, Deus consegue no meio do caos dizer: Jó é santo. Deus consegue dizer assim: Noé, meu servo Noé, íntegro, reto, temente a Deus, santo entre os seus contemporâneos. No meio do mundo,
Noé era um homem diferenciado. E a base de Paulo se gloriar, se alegrar, né, sinceridade, na integridade do seu comportamento, leva ele a tomar uma resolução de que por toda a sua vida ele permaneceria fiel a esse chamado. Ele iria se recusar conformar com o mundo, parecer-se com o mundo, misturar-se com o mundo. E lá em Romanos capítulo 2, 12, 11, 1 e 2, diz: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias, Paulo está clamando, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto. E esse que é o culto do crente, culto inteligente. E não vos conformeis com este século. Não tornai-vos mundanos como os mundanos são, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E então vocês vão experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Na vida eterna futura, nossa maior alegria será a consciência de termos vivido a nossa vida com simplicidade, com santidade e com sinceridade diante de Deus. Essa é a nossa maior consciência, que nós vencemos o mundo também. Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições. E quando ele fala em aflições, a gente pensa em sofrimento. Não é isso? A gente pensa em doenças, em morte, em tragédia, perseguição. Não, no mundo vocês vão ter muitas dificuldades, muitas paixões, serão seduzidos, serão induzidos, serão coagidos a pecar. Mas eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu não me conformei com este século. A nossa imagem precisa conferir com a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estando no mundo não se tornou parte dele. Eu sempre uso a expressão da garça, né? A gente precisa aprender a comer no lugar sujo, mas sair limpo. Nós precisamos, diz o apóstolo Paulo, aperfeiçoar inclusive a nossa santidade no temor de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Paulo está falando aquilo que é material e aquilo que não é material. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Tudo começa na nossa consciência de pecado. Quando nós temos consciência de que algo é impuro, de que algo não agrada a Deus, de que algo é um escândalo para o Evangelho, de que algo é imoral, de que algo traz um mal porque agride o caráter santo de Deus, nós agimos como José no Egito, quando tentado pela esposa de Potifar, ele disse: não posso pecar contra Deus. Não posso pecar contra Deus. Esse é o temor que produz santidade. Se tem alguém que eu não quero desagradar, é aquele que vê todas as coisas, é o Deus Santo. A consciência de José tomada pelo temor a Deus, de que Deus é santo e Deus não aceita aquilo seria uma grande afronta. Por isso, ele prefere sofrer o dano do que envergonhar e afrontar seu Senhor.
ele prefere sofrer o dano. E ele vai para uma prisão porque ele resolveu não pecar. Não pecar. Irmãos, a gente não deve apenas viver para neutralizar o velho homem. Isso não é o bastante. Não apenas dizer assim, olha, o velho homem tem que morrer. Aquele que tem as suas paixões, as suas concupiscências, seus desejos mais terríveis e carnais, esse tem que morrer. A Bíblia diz que nós precisamos nos vestir de um novo homem. Não é apenas odiar o pecado, mas é amar o que é reto, que é santo. Não é apenas ter uma consciência do mal, porque senão nós nos tornamos legalistas. E tem mais crente legalista do que santo, que começa a ver erro em todo mundo, só que não veste a nova vida. Ele não tem uma nova vestimenta. Ele acusa os outros daquilo que ele gostaria de fazer. Então não adianta apenas neutralizar um antigo homem. É preciso nos revestir, nos amoldar à imagem de Cristo, compartilhar da natureza de Cristo, tanto na fase moral quanto também na metafísica. A nossa vida por inteiro precisa refletir o caráter de Cristo, do que falamos, do que pensamos, como agimos. Os nossos olhos precisam ser puros. Então nós precisamos, meus irmãos, participar da santidade positiva de Deus Pai, compartilhando o seu amor, da sua justiça. Tem gente que acha que é só não misturar com o pecado. Talvez seja a primeira consciência de santidade. É a santidade passiva. Olha, eu não me envolvo com corrupto. E acha que é suficiente. Não, nós precisamos compartilhar da santidade positiva de Deus, compartilhando o seu amor, da sua justiça, da sua bondade, da sua longanimidade, da sua graça. Em suma, de tudo quanto o Senhor é moralmente bom. Tudo isso que recebemos dele. Não é apenas não me sujo, mas eu me limpo ainda mais. Eu não apenas odeio o pecado, mas eu amo a graça de Deus, eu celebro a graça de Deus, o que Cristo fez na minha vida. Por isso eu quero ter uma vida cada vez mais agradável ao Senhor. Eu não vou viver no modo básico, salvo está bom. Não serei salvo sentado sossegado. A Bíblia diz, continue o santo a se santificar. E aí você lembra de uma canção bem de criança, pelo menos eu era pequeno, eu lembro dessa, né? Sempre melhorando. Lembrou aí? Quem lembrou dessa aqui? Glória a Deus. Esse é um povo de 1900 e lá vai. É na época que o combustível do carro era carvão. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. É isso aí. O problema é quando nós tá invertido isso, né? Vai passando os anos, parece que o povo está piorando. Deus tem misericórdia de nós. Deus é santo, sejamos santos. Essa é a ordem. Em 1 Pedro 1:15-16, mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Esse é o padrão. Deus é santo, as qualidades de Deus devem ser as qualidades do seu povo. Do seu povo, da igreja. A ideia principal de santidade, então, é a separação dos modos ímpios do mundo e a dedicação exclusiva a Deus. Não é só se separar do mundo, é correr para Deus. Não é apenas não se sujar, é se limpar todos os dias. Quando eu digo modo básico, né? Meu irmão, não viva uma vida ordinária.
nem na santificação. Ordinário é aquilo que só faz o que está ordenado. Nós fazemos mais. A gente faz o extraordinário. Sua mãe diz assim, olha, não deixe nem uma vasilha suja na pia. Aí você coloca no tanque. Não, lave. E não apenas seque a pia. E se possível, passe um pano na casa. Faça o extraordinário. Faça mais. A palavra de Deus, lá em Levíticos, capítulo 11, 44 e 45. Vamos colocar aí, Levíticos, capítulo 11, 44 e 45. Vamos ler juntos esse texto aí. Vamos lá? Eu sou... Sou o Senhor que faço subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus. Portanto, então há um DNA para ser compartilhado. Deus está dizendo, olha, vocês não eram povo, agora vocês vão ser meu povo. Eu sou santo, vocês precisam também ser. É a base. Por que que eu me limpo todos os dias? Porque meu Deus é limpo. Por que que eu me purifico? Porque Ele é puro. Por que que eu faço o que é justo? Porque meu Deus é justo. Por que eu faço o que é bom? Porque Deus é bom. Ah não, pastor, fulano me tratou mal, eu devolvo. Todo mundo está fazendo errado, por que que eu não posso fazer? Todo mundo mente, por que que eu não posso mentir? Todo mundo fala palavrão, por que que eu não posso falar? Todo mundo faz coisa errada, por que que eu não posso fazer? Porque você não é todo mundo, você é filho amado de Deus. Você só pode copiar o seu pai. Não tem outra. Nós não somos chamados para copiar o mundo, copiar irmãos carnais. A gente se afasta desses, a gente repreende esses e a gente caminha em santidade. Por isso aquele que não quer se limpar, saia do meio do povo de Deus. Não fique como popular, chamando o povo para amar as coisas do Egito. Vamos voltar porque lá tem melão silvestre, lá tinha carne, lá tinha alhos. Não! Se não quer ter uma vida santa, a santidade dos crentes tem que incomodar. Fala, sujeito, você não quer ir embora, não? Porque tem sempre gente querendo levar a gente para o mundo. Você já reparou? Dentro da igreja. Fique esperto, meu irmão. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos. Tem muita gente dentro da igreja, mas o mundo está dentro dele. Ele quer levar você para o mundo todo dia. Ele só chama para aquilo que é carnal, para aquilo que é mal. Ele nunca enfatiza as virtudes do Pai. Ele só fala do que o mundo pode te oferecer. Ele saiu do Egito, mas o Egito está dentro dele. O mundo está dentro dele. Foge desses, foge. Porque o propósito da nossa eleição é o que está lá em Efésios 1:4. Sermos santos. Significa ser semelhante a Deus, ser dedicado a Deus, viver para agradar a Deus. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, que são bons serviços, mas o maior dos serviços é a santificação. Essa é a maior obra que um crente pode fazer, se limpar. Essa é a maior obra. E disse dos quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, obras santas, retas, justas, onde a frutificação do Espírito Santo acontece. Onde cada dia as pessoas se identificam, esse parece com Jesus. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, a gente não pode retirar esse versículo do contexto, e nem das Escrituras. Sem santificação,
ninguém verá o Senhor. Se você entrou na igreja, sua vida não mudou, você não verá o Senhor. Continue o limpo a se limpar, o justo a se justificar, o santo a se santificar. É o Espírito de Deus que realiza em nós essa obra, que purifica do pecado a nossa alma, o nosso espírito, que renova em nós a imagem de Cristo, que nos capacita pela comunicação da graça a obedecer segundo a palavra de Deus e termos uma vida diferente. É Jesus que fortalece o nosso coração para estarmos em santidade. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 3,13. Diz que Ele, está falando de Jesus, fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Nós precisamos nos tornar irrepreensíveis em santidade. É um padrão. Interessante que Paulo, vislumbrando as tragédias humanas, vez ou outra ele orava a respeito de uma vida diferente. E olha o que diz lá em Filipenses 1, 9 e 11, dizendo: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Para quê? Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então Paulo vê a realidade e fala: gente, minha oração é para que Deus encha vocês do conhecimento de quem é Deus, conhecimento do seu estado de pecado, da sociedade que você vive, para você se afastar do pecado, para você viver uma vida diferente. Você tenha consciência. Há muita gente que está cauterizada com o pecado, por isso chama o amargo de doce, o doce de amargo. Confunde as bolas, não compreende a realidade do pecado, a natureza maligna do pecado, o mal do pecado, as consequências do pecado. Por isso vive sempre namorando com o mundo. E não considera os riscos que ele traz, não apenas para a vida dele, para a família dele, mas para a igreja de Cristo. O Senhor Jesus, em diversos textos, ele nos exortou quanto à vigilância de uma vida diferente. Mateus 24, Mateus 25, quando ele fala as parábolas das 10 virgens. Estão sem óleo, sem vida santa, sem vida reta, não vigiaram, não se cuidaram. Foram pegos distraídos. À luz da volta de Jesus Cristo, o padrão para nós, padrão bíblico é estarmos irrepreensíveis em santidade. Se tem uma cartilha que você precisa decorar, o beabá, é a vida santa. A maior pregação que um crente pode fazer nesse mundo é sua vida diante de Deus. Porque com esta ele tem autoridade para exortar qualquer um. Com a vida santa, ele se distingue. A palavra de Deus diz que Deus distinguiu Noé dos demais. E por isso ele resolveu salvar aquela família. Ele separou outros homens durante a história, porque eles eram diferenciados. E teve gente que andou num grau tão elevado de santidade que Deus o tomou. Separados. Por isso nós precisamos ser sinceros e totalmente dedicados ao Senhor, separados de tudo quanto ofende o caráter de Deus. Não cooperar com este mundo mal, porque a vontade de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, de tudo aquilo que é perverso, mal, inaceitável. E embora a sociedade naquele contexto vivesse
num pecado sexual comum, aceitável, degradante. Os apóstolos e a igreja de Cristo não podiam cooperar com aquilo, não podiam viver desta forma. Não podiam rebaixar os padrões morais para acomodá-los a ideias e as tendências da sociedade. A igreja, ela sempre é oposição ao mundo. Ela não parece com o mundo em nada, ela não precisa parecer para ela alcançar, exatamente por ser luz, é que aqueles que estão nas trevas olham para a luz. Se a igreja estiver nas trevas, densas trevas serão. Para onde correrão aqueles que precisam ser salvos? Se nós considerarmos, meus irmãos, os padrões de baixa moralidade que prevalecem nos nossos dias, né? E aí, essa semana aí, um filme de 2017, que parece que o pessoal resolveu ver agora, ou publicar agora, né? E de repente, algo enfatizando a pedofilia. Gente, o mundo é mau mesmo. Isso só vai piorar. Ele vai tentar convencer sua mente de que tudo que é errado é normal. Satanás vai dizer assim, não é bem assim não. Não é bem assim que Deus disse não. Eu tenho a minha própria interpretação. Cuidado quem está interpretando para você os padrões morais. Vivemos numa onda mundial progressista que desvalorizou os princípios elementares da palavra de Deus. E a gente não pode. Primeiro foi o existencialismo, o humanismo, agora progressismo radiante aí. Tudo que você fala contra aquilo que é errado se torna agora um problema para você. Você vai ter que responder em tribunais. Mas isso é o que nós temos que viver mesmo. Se você está com medo disso, pula fora da igreja. O evangelho é a oposição ao sistema. Sempre. O evangelho não é o status quo, não é o establishment. O evangelho é contra. É boa notícia. Ele é sal da terra, luz do mundo. Onde ele entra, as trevas se incomodam. A igreja será atacada por causa da sua santidade. Agora, se a igreja não é atacada, é porque ela é mundo. Ela é perdida. Então nós precisamos, no meio desse mundo tenebroso, conclamar cada crente a obedecer os padrões divinos de retidão. Somente andando numa vida santa, veremos o Senhor. Ser santo, então, é estar separado do pecado e consagrado para Deus. Esta é uma realidade. É ficar perto de Deus, ser semelhante a Ele, de todo o coração, buscar sua presença, sua justiça, sua comunhão. E a santidade de Deus é a santidade do povo de Deus. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, a partir do verso 21. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade de Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Tem que ficar livre dele, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão. Em justiça e retidão procedentes da verdade. Sem santidade, ninguém poderá ser útil a Deus. Deus usa vasos pequenos, médios, grandes. Usa até vasos quebrados. Mas não usa o vaso sujo. E olha o que diz a palavra de Deus, 2 Timóteo 2, 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio de honra, santificado, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Sem santidade, nós não somos úteis ao reino de Deus. Ainda que tenhamos muitos dons, muitas habilidades, capacidades, conhecimentos, boa formação, muitos recursos, não.
Deus não está atrás dessas coisas. Deus procura santos. Deus procura crentes, piedosos, tementes a Deus. Sem santidade também ninguém terá intimidade e comunhão com Deus. O Salmo 15, que fala sobre o cidadão do céu, diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E ele responde: o que vive com integridade, pratica justiça de coração, fala a verdade. Voltando para o texto, meus irmãos, que nós lemos, eu vou contextualizar rapidamente, capítulo 7 de Josué. Nós vimos que o povo de Deus saiu do Egito, passou 40 anos na peregrinação no deserto, até que as portas da terra de Canaã, Moisés morre, Josué assume o encargo. Moisés não entrou na terra porque pecou. Ele perdeu uma graça de entrar na terra porque ele pecou. Porque ele feriu a rocha ao invés de falar com ela. Ele pecou. Ele caiu no pecado do povo. Ao invés de produzir o melhor de Deus na vida dele, ele produziu o pior naquele momento. E Deus o castigou por causa daquilo. Ele falou: você não vai entrar. Você não vai entrar por causa disso. Você me desobedeceu. E Deus não tolerou Moisés, que Deus disse que só com Moisés ele falava. Então não acho que com você será diferente, tá? Eu não tenho expectativa nenhuma. Deus falou assim: você não entra na terra. Ele morreu, viu a terra. Como diz, né? Viu com os olhos, lambeu com a testa. Não teve jeito. Não teve jeito. Não entrou. Mas Josué entra. Primeira cidade. Josué santifica o povo. Prepara para a maravilha. Deus dá uma ordem. Vocês vão circular a cidade aí durante 7 dias. E todos os dias vocês vão dar uma volta na cidade. Mas no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. E aí vão tocar as trombetas e as muralhas vão cair. E você conhece o cântico, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Ou você conhece o outro cântico? Vem com Josué lutar em Ai? Não, né? Porque ai, né? Depois de uma vitória esmagadora sobre Jericó, uma cidade fortificada, a primeira da entrada, a próxima cidade era um povoado. E você imagina uma cidade grande, com fortalezas, o povo entra, conquista, aquilo encoraja o povo. Mas depois eles foram jogar contra um time da Série D. Né? Venceram o Flamengo, acharam que ia ganhar do Ibis. O Ibis põe qualquer um. Põe os dentes de leite, os meninos. É isso aí, desprezaram. E não apenas desprezaram, porque o desprezo é a consequência de outro pecado. Quando entraram em Jericó, Deus falou assim: olha, vocês não tiram nada dessa cidade. Tudo é contaminado aí. Mas tinha alguém que o Egito continuava dentro dele ainda. E um tal de Acã tomou prata, capa babilônica, alguns utensílios, escondeu, levou para o meio da congregação, uma igreja congregada do Arraial, o seu pecado. Colocou debaixo da sua tenda, escondeu debaixo de um tapete, enterrou aquele negócio ali. Está resolvido, ninguém vai ficar sabendo. Só que Deus é o Deus que vê. E é o Deus também que expõe. Uma oração que você precisa fazer para Deus revelar os pecados dessa igreja. Mas nós vamos passar tanta vergonha. É um processo de santificação, porque aí o pecador ou se arrepende ou sai do meio. Você não precisa fazer o serviço com as próprias mãos. Deus faz. E fez. E eles foram para a batalha. E disse, quando eles chegaram com o exército perto de Ai, ao invés deles atacarem, eu gosto de dar um exemplo de roça. Eu não sei se você já andando em algum lugar que tinha milharal, bananal, e que você encostou numa caixa de marimbondo chumbim. Conhece aquele marimbondo? O que é que você tem que fazer, Nilton?
correr. Mas você não vai adiantar também não. E ele pica você em todo quanto é lugar e dói para danar. Olha que eu já passei por isso várias vezes. Pois então, é mais ou menos aqui. Diz que o pessoal de Ai saiu arrebentando com Israel. E não matou muita gente, porque não foi necessário. Só o medo que causou, a nação se sentiu derrotada. Um povoadinho de nada. 3.000 moradores. Eles ficaram com medo. E começaram, porque Deus o tirou da terra para morrer aqui. O próprio Josué. Então o capítulo 7, meus irmãos, é Deus tratando da coisa. Deus fala assim, peraí. Tem coisa contaminada no meio de vocês. Vocês estão reunidos, mas tem pecado no vosso meio. Depois você lê o capítulo 7 todo. Tem pecado no vosso meio. E aí Deus fez um sorteio lá, olha, vai fazer um sorteio X, vai cair na casa tal, na família tal, até que chegou em Acã. E Deus falou assim, o que é que vocês vão fazer com ele? Ele, a esposa, os animais, os utensílios, vocês vão fazer um monte, apedrejar. No meio da congregação. É uma disciplina pública. Deus também sabe fazer um serviço de terror, nem? A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Foi morto Acã, a esposa, os filhos, os animais, os bens, tudo jogado ali, E quem teve que jogar pedra? O povo, a igreja. E muita gente gostava de Acã. Aquilo ali foi um tratamento de choque que Deus fez com o seu povo. Porque Deus não tolera o pecado. Deus não tem parte com quem vive na imundície do pecado. Deus tem compromisso com quem ama a sua aliança, quem busca uma vida de santidade. Deus tem compromisso com uma igreja congregada e santificada para Ele. Então esse texto é uma chamada para a santidade, para ser uma igreja consagrada ao Senhor, se juntar em santidade, não é se juntar para pior, conforme Paulo escrevendo aos Coríntios, que eles se reuniam para pior no dia da ceia. É tirar o pecado do meio, é se purificar, tornar-se útil e santa ao Senhor. Uma igreja santa é útil ao seu possuidor. E eu separei 2 lições muito rápidas. Primeira lição que aprendemos aqui é que sem santidade estamos afastados de Deus. Preste atenção. Sem santidade estamos afastados de Deus. Versículo 12. Volta para o texto agora. Diz assim, lá no finalzinho do texto: já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Já não serei convosco. Eu não vou andar mais na guerra de vocês. Eu não estarei com vocês mais. Vocês lutarão sozinhos. Vocês serão derrotados por nações como a de Ai, pequenos. Já não serei convosco. Deus não se relaciona com o pecado, não se mistura, não toma parte, não apoia, não aprova. Deus não aceita o culto, a oferta, a vida daquele que permanece em pecado. Deus não se manifesta em graça onde há pecado. A igreja não tem que ter misericórdia com o pecado. Eu quero dizer para você que Deus não ama o pecador. Que essa é a verdade bíblica. Porque é o pecador que peca. Senão, ele fulminava o pecado e salvava Acã. Ele odeia o pecador e o seu pecado. É por isso que José não quis pecar contra Deus, porque ele não queria ser odiado por Deus. A única maneira de você fugir da ira de Deus é correr para a cruz de Cristo e buscar sua graça enquanto se pode achar. A igreja que não trata do pecado interno, congregada em pecado, ao invés de ser a delícia de Deus, ela se torna afronta a Deus. A presença da igreja incomoda a santidade de Deus. Deus não se agrada. E Deus vai dizer: não serei com vocês.
É a famosa fazer a obra de Deus sem Deus. Tem talento, tem capacidade, tem habilidade, tem tudo, pode ter tudo, mas Deus não está lá. Mas tem que ser o contrário. Os servos de Deus sempre disseram: Senhor, se o Senhor não for, nós não vamos. Quantas vezes Davi orou: Deus, se o Senhor entrar na guerra, eu entro. Se o Senhor não entrar, não entro. Mas o exército é pequeno. Não, eu só entro se o Senhor entrar. Se o Senhor não for conosco, não iremos. Então, sem santidade, estamos afastados de Deus. Estamos lutando aqui e Deus lá. O que nós precisamos fazer é o contrário. Deus, o que o Senhor quer? Eu quero que você luta aqui, filho. Aqui eu te aprovo. Então é aqui que é a batalha, não é lá. Eu junto a vontade de Deus com a minha santificação. A segunda lição que aprendemos no texto está no versículo 13. É que sem santidade estamos afastados das bênçãos de Deus. O pior é perder Deus. O segundo, o que Ele pode nos dar, as suas bênçãos. Versículo 13, a parte B, também aí. Diz lá: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir. Não podereis resistir. Vocês vão lutar e vão perder sempre. Sem santidade nós estamos afastados das bênçãos de Deus. Entraremos em lutas e perderemos todas. A igreja estiver em pecado e quiser obedecer ao ID de Jesus, ela está em pecado ainda. Ela continua em pecado. Deus não vai prosperar uma obra feita em pecado. Deus não abençoa o ambiente de pecado. A terra não produz o fruto, o saquitel se torna furado e o serviço se torna inútil, porque é feito sem santidade. E aí você conhece bem 2 Crônicas 7,14, conhece? O que diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Primeiro, se você diz: olha, eu sou filho de Deus, eu tenho o sobrenome do Pai, meu DNA é dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, como é que diz o texto mais? Se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Há um testemunho lindo chamado Avivamento nas Ilhas Fiji. Esse vídeo estava no YouTube, muito antigo, mas aquela ilha de 1 milhão de habitantes, por séculos rejeitaram missionários, matavam os missionários que iam ali. Ali havia canibais naquela ilha, e era muito comum canibalismo. Mas o evangelho entrou, nasceu igrejas, mas ainda havia pecado. E de repente, aquele lugar se tornou um lugar lindo, se tornou infértil, improdutivo. O pecado dominante naquela ilha, até que Deus trouxe um grande quebrantamento, um avivamento naquilo ali. O evangelho percorreu a ilha inteira, milhares e milhares de convertidos. E o primeiro resultado que eles viram, que é o seguinte: os pescadores iam ao mar, não tinha peixe. Plantava, não frutificava. Trabalhava o solo, não dava seu fruto. A ilha estava na penúria. E Deus não restaurou somente as vidas, diz que Deus restaurou a fertilidade da terra. Testemunho para as nações. O fruto que produz lá é o melhor. Os peixes voltaram. O clima melhorou. O turismo desenvolveu. Deus curou a terra, porque primeiro curou o povo. Diz que as penitenciárias de lá ficaram vazias em poucos anos. Deus começou a tratar das pessoas. Muito recente, década de 80.
Concluindo, meus irmãos, como anda a nossa vida? Como anda a igreja congregada? Como diz o versículo 13, né? Será que há coisas condenadas no nosso meio? Será que eu estou trazendo dentro da igreja de Deus uma capa babilônica? Um pecado oculto, escondido? Uma vida dupla? Eu quero viver como um povo de Deus, mas sou um Raimundo, crente pé na igreja, pé no mundo. Ou seja, eu não quero ser um santo, eu ainda continuo namorando com as coisas do mundo. Será que há coisas condenadas no nosso meio? A palavra de Deus afirma que não é a mão do Senhor que está encolhida que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido que não possa ouvir. Mas diz que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. É isso que impede. Os nossos pecados que encobrem o seu rosto de nós. Então não é Deus que está impedindo o crescimento da igreja, é o pecado. Não é Deus que está impedindo a prosperidade financeira, é o nosso próprio pecado, é o nosso coração corrompido. Não é Deus que está impedindo a felicidade conjugal, é o pecado. A gente pede para Deus abençoar, mas a gente não perdoa, não muda de vida. Quantos de nós estamos pedindo para Deus fazer o que Ele falou assim, mas isso é você que tem que fazer. É você que tem que tirar a coisa imunda do seu meio. É você que tem que parar de falar essas palavras. É você que tem que parar de fazer o que você está fazendo. É você que precisa começar a se limpar. Se limpa e eu faço. O que está impedindo é a nossa responsabilidade. Nunca é a soberania de Deus. Quer dizer para você que Deus governa as coisas e está tudo funcionando perfeitamente. O que dá errado, a culpa é nossa. É o nosso pecado. Por que a igreja não avança mais? É porque o testemunho está corrompido. Quando você grita o evangelho, o mundo escuta outra coisa. Porque ele nos vê. O mundo está ouvindo uma outra mensagem. Ao invés de ser boa nova, eu falo assim, viver como eles, não quero. Deus não é Deus que está impedindo a cura da alma, do corpo, da família, é o pecado. Deus também não é Ele que está impedindo o desenvolvimento do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado. É o pecado. Se a igreja vive de maneira santa, ela começa a santificar a sua cidade, a sua rua. Se você se incomoda com palavra torpe, com engano, o seu vizinho fica incomodado também. Porque quando alguém fala uma palavra torpe, você fecha a cara. Você demonstra que aquilo faz mal para você. E a pessoa, para não causar um mal-estar, ele para de falar perto de você. O problema é que você não sai de perto dele. Ele vai ficando constrangido. Se o sujeito pega lá o pavio do capeta lá para fumar, quando ele pega para fumar, e ele fala, não posso fumar perto de você. E você não sai de perto dele. Você continua proclamando o evangelho, testemunhando para ele, você testemunha perto dele. É luz nele, é luz dele. E uma hora ele joga aquele negócio fora e fala assim. E quando tem muita gente vivendo que é certo, aquele que está errado fica incomodado. Ou ele muda de vida, ou ele muda de cidade. Muda de cidade. Muda de cidade. Eu quero dizer para os irmãos que aqui embaixo tem coleta seletiva. Se ela é seletiva, significa que papel coloca na vasilha que é para colocar papel. Plástico coloca no que é de plástico. Alumínio no que é de alumínio. Orgânico no que é orgânico. Isso é um princípio de separação. Isso significa, se a gente também vive assim, o que é de Deus é de Deus. O que é de César é de César. O que é justo, o que é bom, o que é honesto, o que não é. Nós passamos também a fazer uma vida seletiva. O sujeito vai selecionar se ele quer você como amigo ou não. Porque para ser seu amigo, ele vai ter que mudar de vida agora. A sua vida incomoda. A sua vida promove o melhor de Deus na vida dele. Se ele quiser Deus, ele quer você. Se ele não quiser nada com Deus, ele vai mudar de amizade.
Santifiquemos, meus irmãos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Amém? Baixe sua fronte. Coloque sua vida diante do Senhor. Convido os presbíteros e os pastores a tomar assento conosco à mesa para a ceia do Senhor. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos tirou das trevas para a sua luz. E assim como o nosso Pai Celeste é santo, assim queremos ser, ó Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos limpar. Primeiro nos dando de fato, ó Deus, uma consciência clara do pecado. Coloque em nós, ó Deus, nojo por coisas que desagradam o Senhor. Coloque em nós, ó Deus, apego, amor pela palavra, por uma vida reta, santa, justa, boa. Ó Deus, coloque em nós e frutifique em nós o Teu Espírito, produzindo bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, Senhor. Alegria, paz, amor verdadeiro, ó Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda, ó Deus, a tirar das nossas vidas tudo aquilo que desagrada o Senhor. Nós queremos, ó Deus, ter um relacionamento com o Senhor Santo. Queremos ter a aprovação do Senhor e queremos as bênçãos do Senhor. Amamos o Senhor e suas bênçãos, ó Pai. Amamos o que o Senhor é e amamos o que o Senhor faz, Senhor. Por isso opera em nós, ó Deus, uma vida de santidade. Somos chamados assim, ó Pai. E que ao nos reunir, ó Deus, para partilhar da ceia do Senhor, que não seja para pior, mas para melhor. Que seja para a comunhão, para a santificação, para o crescimento, para a edificação, para a alegria, para a celebração do Teu nome e para a glória do Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, dos nossos pecados. E como Tua palavra diz lá no Salmo 139, 23, 24, sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e guia-nos para o caminho eterno. Ó Deus, que tudo que tiver debaixo do tapete, todos os pecados ocultos, tudo aquilo que tem produzido morte nos casamentos, nas famílias desta igreja, ó Pai, no meio da congregação, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor possa expor tudo isso, que essa sujeira seja expurgada, que o Senhor possa trazer arrependimento, quebrantamento, perdão, graça, e que a alegria da cura, da restauração, da confissão, da comunhão com o Senhor seja muito maior do que o prazer do pecado. Santifica-nos, ó Deus, santifica a Tua igreja, santifica a Tua noiva, ó Deus, em nome de Jesus. Santifica quando partilhamos, ó Deus, nesta manhã da ceia do Senhor. Consagramos a Ti também, ó Deus, o pão e o vinho que saem do uso comum das nossas casas para o uso santo da mesa do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra seja bênção em sua vida. Compartilhe e se inscreva em nosso canal para não perder os próximos temas. Até mais.